Este episódio é patrocinado por Eizu, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. E Expoprint, visite a maior feira gráfica da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fotopro TV. Meu nome é Alexandre Kise e hoje temos um episódio cheio de novidades para você. A começar por uma que era um dos pedidos maiores dentro do nosso podcast, além de dicas e tudo mais, mas que a gente fizesse uma melhoria também na parte sonora. Para isso, temos um novo microfone e a partir de agora o podcast vai ter imagem e som definitivamente de primeiro mundo, o que condiz plenamente com as nossas dicas. E para começar, vamos abrir esse podcast com uma dica super legal, onde eu vou brincar um pouquinho em cima de um efeito de Polaroid, junto com uma ferramenta chamada Warp, que permite distorções incríveis dentro do aplicativo. Ok, já estamos com o nosso Photoshop aberto e a minha imagem já está disponível para receber o efeito. A primeira coisa, duplicar o layer. Ctrl J, vou gerar uma cópia. Com 2 cliques em cima do nome do layer, eu posso trocar para o nome definitivo. E é importante que você tenha esse hábito de sempre colocar o nome correto do conteúdo ao layer, para que futuramente numa busca ou alguma coisa assim, você saiba exatamente qual layer você está trabalhando e qual é o conteúdo presente dentro desse layer. Perfeito. Minha imagem já está pronta. Vou esconder a visualização desse layer da modelo, volto para o layer de background e já vou pegar a minha ferramenta de conta-gotas e capturar a cor que eu tenho presente no fundo da imagem, que será utilizada um pouco mais à frente. Na sequência, vou entrar no layer de ajuste e vou falar para o aplicativo que eu quero trabalhar em cima das curvas. A gente vai criar um efeito de uma foto bastante suave. Por isso, vou pegar as áreas escuras e vou levar elas para cima até que eu fique com um efeito muito sutil, como se fosse uma névoa, uma marca d'água da foto da modelo nesse momento. Perfeito. Vamos criar um novo layer. Esse layer vai ser a minha base de cores, por isso, 2 cliques. Coloco o nome base e vou preencher com essa cor que foi capturada lá atrás sobre a imagem. Alt, Delete ou Option, Delete, já faço a colocação dessa cor. Troco o Blend Mode presente de normal para a opção Color. Então o que acontece? Agora nós temos uma foto mais clara, que foi definida pelo layer de curvas, e por cima dela um tom dominante, que é justamente usando a mesma cor que eu tenho da imagem. Vou também colocar uma moldura sobre a foto. Muitas vezes, colocando uma moldura, você consegue centralizar melhor a atenção do seu observador. E essa técnica você vai ver que é muito simples. Tudo começa com a ferramenta de Marquee, onde eu vou trabalhar com a seleção elíptica. Seleciono essa imagem, olha, estou arrastando a minha seleção. Caso ela não tenha sido feita corretamente no lugar que eu quero, eu aperto a barra de espaço, arrasto para cima, depois eu vou trazendo ela para baixo, para um lado, e eu tenho a informaçãozinha toda pronta. Perfeito. Já tenho a minha área inicial colocada. O que eu faço? Um novo layer de curvas, agora trabalhando diretamente no painel de ajuste, e vou utilizar o movimento contrário. As áreas claras vão ficar mais escuras um pouquinho. Nota, eu estou, nesse momento, escurecendo a área central. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu entro em cima do painel de Masks, eu posso criar um processo chamado inversão. E dessa forma até movimentar essa seleção caso seja o meu desejo nesse momento. Nesse caso, a posição que ela já está perfeita. Talvez um pouquinho a coisa mais para baixo. Depois disso, entro na área de Feather e aumento o valor de suavidade. Então você vai notar que a gente tem uma moldura escura sendo colocada nesse momento. Isso significa então que eu concluí a primeira parte da nossa dica, que era criar um fundo. Agora eu vou fazer o posicionamento da imagem como se fosse uma Polaroid, utilizando aquela referência que foi duplicada logo no início do tutorial. Então, para isso, ativo novamente a visualização do layer, seleciono mesmo clicando uma vez em cima desse cara, e utilizando a ferramenta de Free Transform, Ctrl T, ou entrando diretamente no menu Edit e escolhendo Free Transform, eu posso fazer o quê? Trazer essa imagem para um tamanho menor. Clicando no centro dela, eu arrasto um pouquinho a imagem e ainda posso fazer uma certa rotação, para que eu tenha um pouco de charme trabalhando em cima da imagem. Uma vez definido todos os parâmetros, uma vez ela colocada exatamente como eu quero, clico no botãozinho de Enter ou 2 cliques dentro da imagem, ela já está definida. Agora a gente vai trabalhar em cima de efeitos. Vou entrar na opção de FX
e vou começar primeiro trabalhando em cima da área chamada Stroke, que é justamente o contorno que eu tenho presente dentro dessa imagem. Na área de contorno, eu posso aumentar o tamanho desse contorno, então posso ter um contorno bastante grande, posso ter um contorno um pouco menor, posso determinar o posicionamento dele, nesse caso eu vou trabalhar com posicionamento interno, mas olha lá, com um posicionamento interno ficou muito grosso, vou trabalhar um pouquinho menor, nesse caso, 30. Posso definir a cor, eu normalmente não gosto de trabalhar com aquelas cores padrões, como branco, preto, que é o que normalmente o aplicativo traz. Eu tento colocar dentro da minha arte uma cor que seja semelhante ou que crie uma harmonia com o layout já existente. Nesse caso, a cor predominante é um bege. Então ficaria muito interessante se eu trabalhasse alguma coisa em cima dessa tonalidade para a área. Então eu vou clicar em cima da minha imagem, pegar aquela corzinha de fundo e vou deixar ela um pouquinho mais clara. Joia, já criei um beginho, uma harmonia um pouco diferente para a minha imagem. Clico em OK, já tenho a primeira parte do contorno pronto. Na sequência, eu vou adicionar uma sombra. Clico na opção de Drop Shadow, a sombra já foi criada. Mais uma vez, não vamos trabalhar com a sombra preta. Então clico em cima da imagem, pego a corzinha de fundo padrão, arrasto ela para baixo dentro do Color Picker, o que vai acontecer? A gente vai ter um tom de marrom. E isso cria uma harmonia super interessante dentro do nosso conceito. Clico em OK, clico em OK novamente, já tenho a minha imagem pronta. Agora, ficou muito padrão essa informaçãozinha aqui de baixo, essa sombrinha ficou muito travada. O que eu vou fazer então? Vou quebrar esses efeitos. Com o botão direito em cima da caixa de FX, eu posso abrir uma caixa de diálogo. Ou uma outra alternativa, qual seria? Entrar no menu de Layers, descer até a opção chamada Layer Styles, e dentro dela, pode ver, é a mesma caixa de diálogo, onde eu vou falar para o aplicativo agora que eu quero criar layers. Então ele vai dividir esses efeitos que nós temos em layers individuais. Ele até me dá uma caixinha de diálogo. Toma cuidado, pode ser que um desses efeitos não apareça perfeitamente. Eu clico em OK, ele coloca essa informação. Volto novamente então agora para a minha tabela de layers. Eu tenho um layer que é o layer da sombra e um layer na parte de cima que é colocado em quem? Em cima da moldura. Vamos começar trabalhando em cima da sombra. Mais uma vez, Ctrl T ou Command T, eu vou entrar no Free Transform. Botão direito, vou abrir a caixa de diálogo e vou escolher uma funçãozinha chamada Warp, que é ela que vai fazer todo o diferencial dentro dessa dica. Eu vou criar uma sombra com mais volume, uma sombra mais interessante dentro do layout nesse momento. Notem, só de pegar as coordenadas, olha que interessante, eu vou subir um pouquinho a informação, arrasto as pontinhas dela, posso arrastar a pontinha do outro lado também. A mesma coisa pode fazer aqui em cima. Estou brincando com essa sombra e ela está ficando com uma característica mais orgânica nesse momento. Muito mais interessante. Aqui embaixo, e você pode editar quantas vezes forem necessárias. Perfeito. Já tenho a minha primeira edição. Talvez, olha, se eu entrar um pouquinho mais aqui na parte de cima, vai ficar um pouco melhor ainda. Joia. Terminei a minha primeira edição. Na sequência, o que eu vou fazer? Vou trabalhar em cima da moldura. Só que notem, essa moldura foi criada muito além do que eu preciso, porque ela é criada quadradinha. Eu tenho que blocar ela exatamente para o tamanho da foto. O que eu faço? Ctrl clique, selecionei exatamente a área da foto da modelo. Vou inverter essa seleção entrando no menu Select, utilizando a opção chamada Inverse, que é o que está aqui em cima. Volto a selecionar o meu layer, clico na opção Delete. Joia. Isso significa então que se eu apertar o Alt agora entre os dois layers, eu vou quebrar a característica de Clipping Group. Agora eu tenho uma moldura que tem exatamente a espessura do arquivo. Eu vou brincar em cima dela para ter mais flexibilidade. Ctrl T, Free Transform, Warp, faço a distorção que eu quero, olha, brinco um pouquinho para cima, um pouquinho para o outro lado, aqui embaixo vou puxar ela um pouquinho mais e a mesma coisa eu vou fazer no último canto. Dessa forma nós temos uma distorção na imagem, antes e depois. Notem, ela já ficou mais interessante nesse momento. E agora que nosso efeito está pronto, a única coisa que falta é colocar uma fonte por cima, só para ter o nome da modelo, talvez isso possa ser um composite, sei lá, um cartão de presente para ela, alguma coisa assim. Para isso, vou selecionar a ferramenta de texto, vou clicar em cima da imagem e vou digitar o nome Tayane, que é o nome da modelo.
Seleciono toda essa área, clico em cima da cor que eu quero trabalhar, mais uma vez, vou trabalhar em cima de uma cor um pouquinho mais escura, mas utilizando a harmonia de cores presente dentro do layout. Posso fazer o posicionamento dessa imagem também utilizando o Free Transform. Rotaciono um pouquinho, deixo um pouco o texto pegar sobre a parte da Polaroid que a gente acabou de criar. Perfeito. Até para destacar um pouquinho mais, o que eu posso fazer? Brincar um pouco em Effects também. Vou entrar no FX, vou falar para o aplicativo que eu quero um Drop Shadow. Tradicionalmente, o Drop Shadow vem com Multiply, mas nada impede desse Drop Shadow ser uma sombra clara. Posso trocar essa opção para Screen, posso trazer uma corzinha clara, ou lembra? Pego a harmonia de cores que eu tenho já dentro do meu arquivo, deixo ela um pouquinho mais clarinha, e por fim, um Drop Shadow. Esse Drop Shadow, se você quiser deixar ele um pouco mais interessante, você pode, ao invés de trocar os valores de profundidade, tamanho ou suavidade, também trabalhar numa área que é o contorno. Pode ver, entro dentro da área de contorno, posso escolher entre várias configurações diferentes. No caso dessa foto, eu acho que esse daqui ficou super interessante. Com isso, clico em OK e a gente finaliza essa informação. E assim chegamos ao final desta imagem. Notem, foram várias dicas diferentes até chegar no resultado final. Essas dicas passaram primeiro por um layer de ajuste para deixar a imagem mais suave, uma colorização por cima, depois brinquei bastante em cima da parte de efeitos, quebrei os efeitos para conseguir um resultado ainda mais interessante, com o Warp ao final, e finalizamos colocando um texto por cima da imagem que também levou efeitos. A grande sacada do efeito foi o contorno diferenciado que foi aplicado. Então minha sugestão aqui qual que é? Que você abra uma imagem, brinque à vontade em cima dela e depois manda um feedback pra gente falando o que você achou dessa dica. Bom, agora eu tenho mais uma dica dentro do Photoshop. E já que a gente começou falando sobre a ferramenta Warp, o quiz da ferramenta Warp, por que não fechar este episódio também em cima dela? Então nós teremos um primeiro episódio totalmente dedicado à ferramenta Warp. Beleza, vamos para o Photoshop. Essa informação eu desenvolvi quando eu estava fazendo o lançamento de uma das versões do Photoshop no Brasil. Adivinha qual versão? Quiz, tá? Beleza, já entendeu o recado. O que eu tenho aqui? A imagem de um copinho, em cima do copinho uma tampinha. Notem, em Layers eu já tenho essas informações todas separadas. Fotografei primeiro o copinho, depois fotografei somente a tampinha, coloquei os dois em Layers, vou entrar no aplicativo Edit, Transform, Warp. O grid é colocado em cima da minha imagem e o que eu tenho que fazer? Clicar nesse ponto externo e arrastar. Olha lá, estamos abrindo um copinho de água. Simples assim. Ao final, Enter, e eu posso fazer o Undo. Imagem original, imagem final. E aí, a dica é pequena, mas o efeito é sensacional, né? Falar sobre um assunto o qual gostamos é sempre interessante. Aprender e compartilhar conhecimento nunca é demais. E com certeza esse DVD abre esse espaço. E assim chegamos ao final de mais um Fotopro TV. Espero que você tenha gostado muito das dicas que apresentei aqui e fica mais alguns recados. Se você quiser interagir com o conteúdo, enviando dicas, sugestões, ou seja, manda as informações que você achar legal pra gente pelo e-mail podcast@fotopro.com.br. Para continuar sabendo mais sobre o universo do Photoshop, você já sabe, basta acessar o site fotopro.com.br ou me seguir pelo Twitter. Até um próximo episódio.